Era um daqueles dias em que o céu se confundia com o concreto da cidade. A brisa estava fria, mas Carolina sentia algo ainda mais gelado no ar: os olhares. A entrada do auditório era ornamentada com flores luxuosas e tapetes vermelhos, como se ali só pudessem pisar os que tinham pedigree. E ali estava ela, Carolina, vestido simples, cabelos presos num coque baixo, sem maquiagem, sem joias. Nada nela dizia importância. E isso não era por acaso. Ela tinha escolhido aquela roupa de propósito. Queria ver até onde ia o julgamento alheio. Queria sentir na pele, mais uma vez, o peso de ser subestimada. Um teste silencioso. E os resultados vieram antes mesmo de cruzar a porta. Uma funcionária a parou com rispidez. Credencial? Este evento não é aberto ao público. Outra, mais arrogante ainda, revirou os olhos quando ela explicou que fazia parte da organização. Duvido. Você deve estar perdida. As pessoas a ignoravam. Passavam por ela como se fosse invisível. Alguns cochichavam, outros riam com desdém. Um homem de terno ajustado a empurrou de leve ao passar. Sai da frente. Ela apenas respirou fundo. Havia algo de cruel naquele tipo de julgamento. Não era só preconceito. Era certeza. A certeza de que ela não pertencia àquele lugar. E isso doía mais do que as palavras. Poucos ali sabiam. Mas Carolina não nasceu cercada de livros caros, nem cresceu sob teto de oportunidades. Veio do interior, de uma vila esquecida, onde a maior riqueza era a honra do seu avô, Joaquim, um pedreiro viúvo que a criou com mãos calejadas e palavras firmes. Foi com ele que Carolina aprendeu que dignidade não se lava com dinheiro e que as aparências só enganam quem se deixa cegar pela vaidade. Joaquim era homem de poucas letras, mas muito saber. Todas as noites, enquanto Carolina estudava à luz de lamparina, ele repetia: nunca se envergonhe de quem é. O mundo vai tentar te fazer duvidar disso. Mas quando a gente sabe de onde veio, ninguém tira da gente o valor que tem. Essas palavras a seguiram por toda a vida, até mesmo quando se viu no meio de um escândalo internacional, sendo enxotada como vilã por aqueles que um dia a bajularam. Carolina foi uma das mais brilhantes pesquisadoras de uma ONG internacional de impacto socioambiental. Era jovem, de origem humilde, e mesmo assim, conquistou um espaço que poucos ousavam sonhar, até o dia em que teve que escolher entre o conforto do silêncio e o peso da verdade. Denunciou um esquema de desvio de verba humanitária. Foi afastada, ridicularizada, traída por colegas, acusada até por quem dizia amá-la. O mais cruel deles foi Henrique, e quando tudo desmoronou, Carolina voltou ao ponto de partida, a casa simples do avô, já doente, onde recomeçou cuidando dele, e de si. Carolina permanecia sentada em um banco discreto, próximo à entrada lateral do auditório, observando os preparativos com olhos calmos, mas atentos. Já haviam se passado quase 2 horas desde que chegara e fora tratada como um incômodo por parte da equipe do evento. Nenhum convite especial, nenhum crachá dourado ou holofote. Nada indicava que ela fosse alguém relevante. E era exatamente assim que ela queria estar. Ela sabia que seu plano causaria desconforto. Mas desconforto é semente de reflexão. E ela queria plantar uma floresta inteira naquela noite. Não havia sido fácil chegar até ali. Mas agora, ali sentada, invisível entre os que julgavam aparências, Carolina sentia que era o momento certo. O momento de virar a página e deixar que os outros a escrevessem com suas próprias reações. Foi quando um jovem funcionário, de crachá simples e modos gentis, se aproximou. Diferente dos outros, ele não carregava arrogância nos olhos, mas curiosidade sincera. Com licença, posso te ajudar com alguma coisa? Perguntou ele, tentando não parecer invasivo. Carolina sorriu de leve, observando que ao menos um naquele lugar não havia sido corrompido pela ilusão de status. Estou bem, obrigada. Só estou observando. Posso perguntar seu nome? Só para registro interno. Estamos verificando as listas de apoiadores. Ela hesitou por um segundo. Não era parte do plano, mas talvez fosse a hora de deixar a verdade começar a escapar pelas bordas.
Carolina Vasconcelos. O rapaz congelou por um momento. O nome soava familiar, ecoava com peso e prestígio. Embora agora estivesse associado a boatos, sumiços e escândalos mal contados. Ele se desculpou rapidamente e sumiu entre as cortinas do backstage, como quem acaba de tropeçar em algo que não devia. Minutos depois, a movimentação nos bastidores mudou de tom. Sussurros nervosos. Celulares trocando mensagens discretas. Alguns rostos pálidos. Uma produtora interrompeu um coordenador para sussurrar algo no seu ouvido. Os olhos dele se arregalaram. Carolina Vasconcelos? Aqui, os cochichos foram se espalhando entre a equipe de produção, gerando um efeito dominó de tensão e surpresa. Alguns puxaram o celular para pesquisar, e em segundos, a realidade caiu como um raio no centro do evento. Ela não era apenas uma convidada qualquer. Era a patrocinadora principal. Era a fundadora da iniciativa que aquele evento celebrava. Ela era a mulher que a maioria ali jurava ter desaparecido depois de uma denúncia que abalou as estruturas de uma grande ONG internacional. Enquanto os comentários pipocavam nos bastidores, Carolina continuava no mesmo banco. Não mexia no celular. Não olhava para ninguém com rancor. Apenas observava, como uma professora esperando que seus alunos finalmente conectassem os pontos de uma lição. Alguns convidados mais atentos começaram a notar o burburinho. E entre eles estava Eduardo, um executivo da área de impacto social que já conhecia o nome Carolina Vasconcelos de antigos projetos. Ao vê-la ali, sem alarde, sentado em silêncio, ele não resistiu. Caminhou até ela, respeitoso. Desculpe incomodar. Mas é você mesma? A Carolina dos projetos na África e na região norte do Brasil? Ela o olhou com um brilho sereno. Depende. O que você ouviu sobre ela? Eduardo sorriu, como quem entende que está diante de alguém muito além do que dizem os jornais. Eu ouvi que ela teve coragem de fazer o que muitos não teriam, que expôs podridão onde fingiam haver filantropia, e que por isso foi apagada. Então, talvez seja mesmo eu, respondeu com um meio sorriso. É uma honra. Se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. E ele hesitou. Só lamento por não terem enxergado antes quem você era. Ela acenou levemente com a cabeça. Foi a primeira reação genuína que recebeu naquela noite. E, curiosamente, vinda de alguém que a conhecia apenas pelos rastros que ela deixou no mundo, não pelas roupas que vestia. Entre as reações discretas, um nome ressoava nos bastidores. Henrique. Ele havia sido convidado como palestrante principal. Era agora um nome respeitado no meio empresarial. Mas o reencontro com Carolina era um fantasma, que ele esperava nunca ver encarnado. Ao ouvir que ela estava ali, que estava entre os convidados, que era a fundadora do projeto, Henrique sentiu o estômago revirar. Foi ele quem, anos antes, havia colocado em dúvida sua integridade. Em meio a um relacionamento escondido, nas sombras de convenções sociais e interesses corporativos, ele escolheu salvaguardar sua carreira, às custas dela. A traição não foi apenas pessoal, foi pública e doída. Agora, com a verdade emergindo como um farol no escuro, Henrique não sabia se deveria fugir ou enfrentar o que há muito deveria ter sido dito. Nos bastidores, a ficha caía. Pessoas que haviam cochichado sobre a moça humilde da entrada, agora se contorciam em vergonha silenciosa. O constrangimento era quase palpável. O evento estava prestes a começar. Mas ninguém mais sabia ao certo como lidar com aquela presença. Ela estava ali. Ela era o evento. E ninguém tinha se preparado para isso. Carolina, em silêncio, apenas observava. Como quem vê as peças se movendo exatamente como imaginou, mas não com prazer. Com um misto de tristeza e esperança. A esperança de que, talvez, alguns finalmente entendessem o que ela veio ensinar. E então, os alto-falantes anunciaram: Senhoras e senhores, o evento começará em instantes. Convidamos todos a tomarem seus lugares no auditório principal. Carolina se levantou, endireitou a postura e, pela primeira vez na noite, sorriu. Mas não era um sorriso de triunfo.
Era o sorriso de quem sabe que o verdadeiro impacto não acontece no palco. Mas antes dele, o auditório estava lotado. A iluminação suave revelava fileiras de cadeiras ocupadas por pessoas bem vestidas. Algumas sorrindo para selfies, outras conversando sobre negócios, investimentos, novidades do setor. Era o tipo de evento onde os egos ocupavam mais espaço do que os corpos, e onde as aparências ditavam o valor percebido de alguém. Carolina entrou por uma das portas laterais, caminhando devagar, sem alarde, como uma simples convidada. Mas os olhos começaram a se mover em sua direção. Não todos, ainda havia muitos que a ignoravam como vinham fazendo desde a entrada. Mas os sussurros começavam. Primeiro discretos, depois mais evidentes. É ela. Não pode ser. Mas ela estava ali fora com aquela roupa. Como assim ela é a fundadora? Henrique, que já estava no palco, mexia os papéis de seu discurso com mãos trêmulas. A cada passo que Carolina dava em direção à primeira fila, mais seu rosto empalidecia. Não havia se preparado para aquele tipo de reencontro. A presença dela ali era uma lembrança viva do que ele tentou varrer para debaixo do tapete. A covardia, a mentira e a culpa. O mestre de cerimônias subiu ao palco, ajeitou o microfone com formalidade e anunciou: Boa noite a todos. É com honra que damos início à abertura do Encontro Nacional de Impacto Social. Antes de iniciarmos oficialmente, temos uma participação muito especial. A fundadora deste projeto, idealizadora da iniciativa que nos une hoje, fará uma breve fala de abertura. Com vocês, Carolina Vasconcelos. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Houve um breve atraso. Os olhos se voltaram para os lados, tentando localizar quem era, onde estava. E então Carolina se levantou da primeira fila. Caminhou com passos firmes até o palco. As câmeras automaticamente se voltaram para ela. Fotógrafos dispararam flashes como reflexo, e muitas bocas se abriram num misto de espanto e vergonha. A mulher com roupas simples, sem maquiagem de gala, sem salto alto, sem adornos chamativos, era a mente por trás do projeto. A mulher que muitos haviam ignorado, menosprezado, tratado como uma qualquer. Agora subia ao palco como protagonista da noite. Ela parou por um segundo em frente ao púlpito, olhou para a plateia com uma serenidade que contrastava com o clima tenso da sala. Seu olhar encontrou o de Henrique, que desviou no mesmo instante. Ela então respirou fundo e começou. Boa noite. Sua voz ecoou pelo salão. Clara, firme, sem necessidade de elevar o tom. Eu não subi aqui para me vingar, nem para apontar o dedo. Subi aqui porque precisava viver algo que me consumiu por muito tempo. O silêncio. O silêncio que vem quando a gente vê uma verdade sendo escondida. E ninguém faz nada. A plateia prendia o fôlego. Hoje eu fui tratada como se não pertencesse a este lugar. E isso não foi coincidência. Foi o que eu esperava. Foi o que eu precisava ver com meus próprios olhos. Porque esta noite não é só sobre impacto social. É sobre como nós impactamos os outros, com o nosso olhar. Ela fez uma pausa. Há alguns anos eu denunciei um sistema corrupto dentro de uma ONG que dizia lutar por justiça. Fui desacreditada, silenciada, apagada. Amigos viraram o rosto. Até quem dizia me amar, preferiu me calar. Henrique abaixou os olhos. Eduardo, ao lado, o encarava com expressão dura. E mesmo assim eu continuei. Estudei, trabalhei, vendi doces, fiz freelas, cuidei do meu avô até o último suspiro dela. Sozinha. Porque o mundo não queria ver alguém como eu vencer. Mas sabe, eu venci. Ela abre os braços, sutilmente. Porque hoje, vocês estão aqui. Nesta estrutura que ajudei a erguer com o dinheiro que juntei em silêncio, nos anos em que ninguém me via. E sabe por quê? Porque eu não precisava que vocês me vissem. Eu precisava apenas me lembrar de quem eu era. As primeiras lágrimas na plateia começaram a surgir. Pessoas de olhos marejados. Outras, envergonhadas. Hoje, eu escolhi vir assim. Simples, sem etiqueta VIP,
sem maquiagem de palco, porque queria ver até onde vai o julgamento de vocês. E vi, em cada olhar torto, em cada segurança que me barrou, em cada sorriso forçado, mas também em cada gesto de humanidade verdadeira. Ela olha diretamente para Eduardo, que se emociona. E é por isso que este evento existe, para dar voz aos invisíveis, para provar que o valor de alguém não pode ser medido pelo que veste, mas pelo que carrega na alma. A plateia irrompe em aplausos. De pé, Henrique não se move, e nesse momento, Carolina lança um olhar direto para ele. Sem ódio, apenas verdade. Ela sabia o que viria em seguida, porque Henrique também preparou um discurso. E agora, o palco era dele. Aplausos ainda ecoavam quando Carolina desceu do palco. Seus passos estavam firmes, mas o coração batia como um tambor. Não por insegurança, mas porque sabia que agora viria o momento mais inesperado da noite. Henrique foi chamado ao palco logo depois. Ele caminhou devagar, diferente da postura confiante que sempre exibia em eventos anteriores. Naquela noite, sua gravata parecia apertar mais do que nunca. Os flashes agora não eram de admiração, mas de expectativa tensa. Muitos o conheciam como o executivo charmoso, articulado, membro do comitê gestor. Poucos sabiam da história com Carolina, mas ela sabia. E ele também. Ao alcançar o púlpito, Henrique segurou o microfone com as 2 mãos. Respirou fundo e disse sem rodeios: "E boa noite." Silêncio total. Confesso que, até esta noite, eu não sabia exatamente o que diria aqui. Eu vim preparado para falar sobre impacto social, sobre números, estratégias e metas, mas nada disso faz sentido agora. Ele olhou para a plateia, depois buscou os olhos de Carolina, que o observava do canto da primeira fileira. Há alguns anos, eu cometi um erro silencioso, mas cruel. Eu não fui apenas covarde, eu fui conivente. Eu sabia o que estavam fazendo com ela, sabia da verdade, mas escolhi o lado que me parecia mais seguro. Escolhi o silêncio, quando a minha voz poderia ter feito diferença. O público começou a reagir. Cochichos, sussurros, olhares surpresos. E pior, deixei que ela carregasse uma culpa que não era dela. Deixei que fosse afastada, cancelada, humilhada, enquanto eu fingia que nada tinha a ver com aquilo, enquanto eu mantinha minha imagem limpa, à custa da destruição de uma mulher que eu dizia amar. Uma mulher na plateia levou a mão à boca. Um jornalista começou a digitar rapidamente no notebook. O escândalo se desenhava ali, ao vivo. Henrique continuou. Nosso relacionamento na época era segredo. E eu usei esse segredo como escudo para não precisar defendê-la. Fiz isso achando que estava protegendo minha carreira. Mas, na verdade, eu destruía algo muito mais valioso. A confiança de alguém que me deu tudo, até quando já não tinha quase nada. Ele se virou para Carolina. Carolina, você não merece só aplausos. Você merece justiça. E mais do que isso, merece ouvir de mim, aqui, diante de todos. Eu fui injusto com você. Eu menti. Eu me calei. E hoje, eu carrego esse peso todos os dias. Henrique respirou fundo. Os olhos estavam marejados. Eu não subo aqui para pedir o teu perdão, porque seria egoísmo esperar que você me desse isso agora. Mas subo aqui para reconhecer diante do mundo o que você já sabia há muito tempo, que o maior erro que cometi não foi te trair, foi ter tentado te apagar. Silêncio. E então, aplausos. Não imediatamente. 1, 2, depois muitos. Mas Carolina não aplaudiu. Ela apenas assentiu levemente com a cabeça, e esse gesto valeu mais que qualquer perdão formal. Henrique saiu do palco com os olhos baixos, mas algo nele havia mudado. Pela primeira vez, ele não estava escondendo nada. Eduardo, que assistia tudo da lateral, caminhou até Carolina, se aproximou e disse em tom sereno: "Eu não sabia de tudo isso, mas sempre soube que você merecia mais respeito. E se me permitir,
Ainda quero aprender com você. Carolina sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Era o início de uma nova fase. Uma em que as máscaras caíam e as verdades finalmente tinham espaço. Mas o que viria a seguir, ninguém ali poderia prever. Era a hora de Carolina transformar dor em mudança concreta. Era a hora da proposta que faria o Brasil inteiro parar para ouvir. O salão estava num misto de choque e silêncio respeitoso. As palavras de Henrique ainda pairavam no ar, como cinzas de uma ponte que havia queimado, mas que talvez, no fundo, ainda tivesse esperança de reconstrução. Carolina, com os olhos levemente marejados, voltou ao centro do palco. Mas dessa vez, o peso sobre seus ombros era outro. O microfone foi passado novamente para suas mãos, e o mestre de cerimônias, com um leve tremor na voz, anunciou: Senhores e senhoras, nossa fundadora ainda tem um anúncio a fazer. Carolina respirou fundo, ergueu os olhos e começou. Durante anos fui invisível. Invisível dentro de uma instituição que eu mesma ajudei a construir. Invisível para colegas, para patrocinadores, para a mídia. Mas o que mais doeu foi ter sido invisível para pessoas que diziam me conhecer. Ela pausou. O salão estava hipnotizado. Por muito tempo, me disseram que eu era forte, que aguentava qualquer coisa. Mas eu descobri que a verdadeira força não está em suportar tudo calada, e sim em transformar dor em proposta, humilhação em estrutura, desprezo em oportunidade. Carolina virou-se para o telão. Um gráfico apareceu, seguido por imagens de jovens em comunidades carentes, em abrigos, em zonas rurais. O Brasil tem milhões de jovens invisíveis, gênios silenciosos, empreendedores sufocados, artistas ignorados, filhos da periferia, do campo, dos becos escuros onde o talento é tratado como luxo e não como direito. A plateia começou a se inclinar para a frente nas cadeiras. Algo grande estava por vir. E é por isso que, a partir de hoje, lanço o projeto Vozes que Ninguém Ouvia. As luzes se ajustaram. O nome apareceu em tela. A logo surgia com rostos sobrepostos, todos diferentes, todos reais. Serão 10 bolsas no valor de R$500 mil cada, destinadas a jovens que tenham projetos de impacto social, cultural ou tecnológico. Não exigiremos diplomas, não exigiremos status. Só uma coisa: verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Havia descrença e admiração. O dinheiro vem do meu fundo pessoal e de parceiros que acreditam que a dignidade não pode esperar. Mas tem mais. Toda empresa que quiser participar deste projeto como parceira terá que assinar um termo. Um compromisso com inclusão. Um compromisso com a não discriminação. Um compromisso com o que realmente importa. Ela olhou diretamente para a mesa onde estavam os executivos da organização que a havia afastado anos atrás. Alguns tentavam parecer neutros. Outros apenas abaixavam os olhos. E vocês, disse ela com firmeza, estão convidados, mas com uma condição: reconheçam onde erraram e estejam dispostos a aprender. Do contrário, não há espaço para vocês no futuro que estamos construindo. As palavras ecoaram como um raio. Alguns rostos empalideceram. Outros se emocionaram. O público se levantou. Uma salva de palmas tomou o auditório. Dessa vez, não era apenas por admiração, era por respeito. Henrique, do fundo da plateia, também aplaudia. E Eduardo? Ele simplesmente olhava para ela com um brilho nos olhos, não de idolatria, mas de cumplicidade. E naquele momento, todos souberam. Carolina não veio para ser aplaudida, ela veio para mudar o jogo. E estava apenas começando. 3 meses se passaram desde o evento. 3 meses desde que a mulher que quase foi expulsa da porta principal virou manchete em todos os portais de notícias. A mulher invisível que fundou tudo. Carolina, o rosto por trás do projeto que mudou vidas. Justiça, talento e coragem. A mulher que calou os julgamentos. O vídeo do discurso de Carolina viralizou. Não apenas pela proposta impactante das bolsas, mas pela narrativa por trás.
A mulher simples, desacreditada, subestimada, que desafiou a elite com serenidade e voz firme. Cada trecho da fala foi compartilhado por jovens sonhadores, por ativistas, por professores cansados de verem seus alunos brilharem no escuro. Eram mensagens, desabafos e vídeos de jovens de todo o país dizendo: "Eu também sou invisível, mas agora me sinto visto." O projeto Vozes que Ninguém Ouvia já havia recebido mais de 40.000 inscrições. Gente com ideias geniais vindas de garagens, barracos, pequenas roças e até de comunidades indígenas. Uma nova geração de inovadores emergia, não por causa de dinheiro, mas por sentir que alguém acreditava neles de verdade. A história também impactou outras instituições. Empresas começaram a rever seus processos seletivos. Campanhas de inclusão começaram a usar o termo invisíveis potentes, inspirado na fala de Carolina. Henrique, depois do pedido público de perdão, desapareceu da mídia. Mas internamente, buscava reconstruir o que destruiu. Ajudou a revisar políticas da empresa, ofereceu mentoria a bolsistas e, mesmo sem saber se teria espaço na vida de Carolina, decidiu se tornar alguém que ela pudesse respeitar novamente. Já Eduardo aceitou o convite de Carolina para liderar uma das frentes do projeto. Era ele quem lia cada inscrição com atenção, quem enviava mensagens aos candidatos, incentivando-os a não desistirem. Seu respeito por Carolina crescia a cada dia, mas nunca forçou proximidade. Apenas esteve ali. A casa onde Carolina morava agora estava diferente. Ainda simples, mas repleta de plantas, quadros de arte popular e livros espalhados pelos cômodos. Às vezes, ela gravava vídeos para as redes, lendo cartas dos jovens que seriam impactados. Em uma delas disse: "Durante muito tempo eu só queria ser escutada. Hoje quero escutar, porque todo mundo tem uma história que precisa ser contada." Ela andava pelas ruas e era reconhecida. Não como celebridade, mas como símbolo. Pessoas sorriam, abraçavam, choravam. Às vezes deixavam bilhetes na sua porta. Com gratidão, com esperança. O segurança que a impediu de entrar naquele dia agora era a recepcionista da sede do projeto. Carolina o contratou depois de uma conversa longa e honesta. Ele pediu desculpas. Ela ouviu. E decidiu que, se queria um mundo melhor, teria que começar perdoando, sem esquecer. A empresa que a havia afastado foi reconfigurada. Novos diretores, novos programas de impacto e um novo compromisso. Nenhum talento mais seria desperdiçado por preconceito. Carolina não virou mártir, nem santa. Seguiu sendo firme, exigente, às vezes impaciente, mas sempre justa, sempre com a lembrança viva de onde veio. Lá da casa de madeira, do quintal com cheiro de terra molhada, do abraço do avô que dizia: "Ninguém precisa ver sua luz para ela existir, mas um dia alguém vai enxergar." E agora, o mundo inteiro via, porque ela escolheu não brilhar sozinha. Escolheu acender outras luzes. E no fim, não foi sobre ela. Foi sobre todos aqueles que um dia também foram tratados como ninguém, mas eram tudo. Quantas Carolinas existem por aí? Gente que carrega saberes nas mãos, dignidade nos olhos e silêncio no peito. Gente que não tem diploma em moldura dourada, mas que carrega a sabedoria de quem viveu cada linha da própria história. E mesmo assim, é desacreditada pela aparência, pelo lugar de onde veio, pelo jeito como fala ou se veste. Essa história não é sobre um evento chique ou uma bolsa milionária. É sobre olhos que precisam aprender a ver de verdade. Quantos talentos estamos ignorando porque não vestem o que a gente espera? Quantos gênios estão limpando salas enquanto os medíocres discursam sobre sucesso? Quantas Carolinas você já não enxergou, por puro costume? Que a coragem dela nos sirva de espelho. Que a sua história nos lembre que o brilho de alguém não depende da vitrine, mas da essência. E que a gente aprenda, de uma vez por todas, que grandeza não se grita, se vive. Se esta história tocou você, compartilhe para que mais pessoas conheçam a força de quem se recusa a ser apagado. E se você acredita que cada voz merece ser ouvida, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui
Toda semana, vamos revelar histórias que o mundo tentou silenciar. Afinal, mudar o jogo começa quando a gente muda a forma de olhar.